Nossa amiga Lina Salles já chegou. Boa noite a todos vocês. Meu amigo Renato de Castro. Oi, Lina. Olá, E você tá bem, amiga? estou bem, dentro do que é possível, né, nesse nosso contexto, mas estamos bem. É um movimento muito intenso, muito louco, né? Uhum, Mas vamos lá, deixa eu baixar o somzinho aqui. Já recebi você com música. E obrigada. vamos lá. Bom, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conversando conosco. Muita gente legal aqui. Nós vamos falar hoje aí principalmente sobre investimentos para as startups, né? Sim, também. Investimento para startups. Deixa eu botar aqui logo na tela para a gente ajudar o pessoal a se sintonizar. E para quem não conhece a Lina, se apresenta aí para o pessoal, Lina. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada por estarem aqui. Para começar, eu quero parabenizar você, Vini, né? Eu sou Lina Salles, eu sou gerente do Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Eu fico fisicamente aqui em Fortaleza. E parabenizo você pela iniciativa de conversar com tanta gente, se conectar com tanta gente, para que a gente possa, por meio dessas nossas conexões, esses nossos relacionamentos, ampliar a ajuda para tantas pessoas que estão ansiosas, né, em saber com relação a como é que vai ser o futuro. Hoje, cada dia é uma transformação diferente, né? Eu estava assistindo hoje, por volta do meio-dia, né, a entrevista coletiva lá do pessoal do Banco Central e da Caixa Econômica, falando sobre as iniciativas que o governo vai estar promovendo aí para ajudar as empresas. A gente discutiu um pouco aqui na live das 13 horas com o Rodrigo Bossart. O que você achou dessas medidas, Lina? Do ponto de vista geral, você que trabalha em banco, o que você achou do que foi proposto? Bom, esse momento é um momento crítico, muito diferente do que a gente tem visto nas anteriores crises econômicas, falando mais sobre o aspecto que a gente que é da economia, do governo, acompanha e pode atuar mais fortemente. Ela é muito mais ampla do que a gente podia imaginar. Então, ela extrapola, né, o âmbito da saúde pública, ela vai muito mais a fundo. Então, nada mais natural de que o envolvimento de todos os entes da sociedade, a iniciativa privada, as universidades e especialmente o governo, que é quem lidera no que se refere à legislação, à governança, que disciplina o mercado ou busca disciplinar o mercado, a exemplo do Banco Central, que é o nosso regulador, nada mais natural de que ele esteja atento, firmemente atento, dia a dia o que vem se passando, os impactos que isso podem ocasionar na nossa vida, né? Eu nem falo economia, eu falo da nossa vida, que é a nossa vida que está em jogo. A economia acaba sendo a consequência da nossa vida. Quanto mais a gente empreende, mais a economia fica boa, fica positiva, cresce, mas se a gente tem limitações físicas, de saúde, para empreender, para viver, tudo está comprometido. Então, ponto positivo para os governos, não só o federal, do qual eu faço parte, mas essa união, né, essa parceria dos governos municipal, estadual, federal, das universidades, dos voluntários, todos nós que acabamos nos envolvendo, nos engajando. Tem esse lado positivo, a gente tem que ver que tudo na vida tem um espectro positivo que a gente pode observar. O empenho de todos em se ajudar. Eu achei realmente relevante, uma taxa de juros muito convidativa, 3,75, uma carência de 6 meses, podendo ser pago em 36 meses, né, o valor desse apoio para pagar o salário das pessoas. Agora, eu fiquei um pouco preocupado com relação ao grupo de empresas que eles propuseram ajudar, com faturamentos de 360, a partir de 360 mil anual. Isso refere-se numa média de 30 mil reais por mês. Eu fiquei um pouco preocupado porque qual a faixa de empresas que estão faturando 30 mil reais por mês hoje? Acredito que no comércio eu acho que é um faturamento bem tranquilo de ser atingido, mas será que no setor de serviços as empresas estão atingindo um faturamento de 30 mil reais por mês? Eu fiquei um pouco preocupado, a gente debateu até um pouco sobre isso aqui na live da tarde, porque realmente, sei lá, uma oficina mecânica, um cara que faz bolo, uma pessoa que, sei lá, um salão de beleza. Eu não sei se esse pessoal está faturando 30 mil reais por mês. Então, me preocupou um pouco o range, o grupo de empresas que eles propuseram
a ajudar. Esse mundo atual é novo. Eu não posso, nós todos não temos como pensar nesses impactos do dia. Todo dia é uma novidade. Então, o que eu entendo é que esse espectro que foi selecionado, ele alcança as micro e pequenas empresas, uma faixa desse valor de faturamento anual. Então, as micro e pequenas empresas são as grandes geradoras de emprego do país. Então, esse público está alcançado. Mas que público outro pode ser alcançado? De um público que fatura menos, os microempreendedores também vão ser alcançados, né? Aqueles da economia informal, a gente que se relaciona com o microcrédito, tanto urbano quanto rural, eles também estão sendo afetados. Todo mundo está. Então, à medida em que a gente vai percebendo o alcance desses impactos, o governo, nas suas esferas, vai adaptando. O importante é que a gente não gere pânico, não fique tão preocupado em demasia, porque as iniciativas vão surgindo a cada momento. A gente não tem nem como comparar. As situações que tivemos foram econômicas, foram mais graves, foram de guerras. A gente está numa guerra diferente, o inimigo está invisível. Então, vamos nos tranquilizar que dia a dia novas soluções vão sendo criadas e muitas delas por nós mesmos. A gente também não pode ficar aguardando só o governo resolver. Crise é sinônimo de oportunidade. A gente está falando aqui de inovação. Então, por que não aproveitar esse momento? Eu, que sou um microempreendedor, que numa forma de trabalhar tradicional, que eu nunca me preocupei muito em me inserir na economia digital, chegou a hora, porque quem fez isso no passado, observando as tendências e se antecipando, sendo pioneiro, hoje não está sofrendo muito. Hoje está aproveitando para tratar na logística, na venda, no atendimento remoto, de forma digital, e está crescendo, está até com dificuldades. Eu vou falar do meu próprio exemplo, que é o exemplo de todo mundo. A gente faz uma compra hoje digital no supermercado e a gente tem que esperar o dia para ser atendido. Tem uma demanda enorme para ser reprimida, exato. Reprimida, porque ele não tem capacidade operacional de atender. Então, quantos empregos vão ser gerados para esse segmento? E outros que estão nascendo. O cenário é muito favorável para uma grande parte das pessoas que começaram a ter visualização disso antes. Os vistos como loucos, muitas vezes, né? Porque está investindo num mercado que ninguém estava percebendo, que não fazia sentido. Mas quem saiu na frente, quem teve um pouco de percepção sobre os negócios digitais, por exemplo, com certeza estão percebendo aí um grande potencial. E perfeito. Eu queria entender um pouco, Lina, nessa tua liderança dentro do Banco do Nordeste, e aí aproveito para avisar que os nossos amigos estão conosco. Quem quiser mandar a sua pergunta, manda as perguntas pequenininhas que a gente consegue fixar aqui na tela, ou então tem uma caixinha aqui embaixo, onde tem uma interrogação, e vocês clicam lá, deixam a sua pergunta, a gente consegue trazer para a tela, tá, pessoal? Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com Lina Salles, que ela lidera o Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Estaremos falando aí sobre esses processos de inovação, investimentos para o universo de startups. Lina vai tirar várias dúvidas da gente aí sobre as ações que o Banco do Nordeste tem realizado aí pelo Brasil, tá? Lina, conta um pouco aí do que o Banco do Nordeste, como é que o Banco do Nordeste está visualizando em poder ajudar esses empreendimentos, esses novos tipos de negócios que têm surgido, amiga. Bom, falando especificamente dos novos negócios, né, gente, que o Banco do Nordeste é um banco de 67 anos. A gente agora em julho vai fazer aniversário de 68 anos. Então a gente já é empreendedor por natureza, observando o cenário do Nordeste, uma região que tem um IDH menor, que tem algumas dificuldades, algumas disparidades econômicas em relação às outras regiões. Então a gente tem convivido com tais disparidades e mudado essa realidade do Nordeste ao longo do tempo com soluções inovadoras. Se você fala do microcrédito, do Crédito Amigo, por exemplo, que tem 20 anos de vida, a vida do microempreendedor urbano mudou significativamente com essa iniciativa pioneira há 20 anos atrás. A gente é líder hoje na América do Sul. Então, com essa mesma pegada de pioneirismo, a gente criou em 2016 o Hub de Inovação do Banco do Nordeste. Naquela oportunidade, qual era o cenário? A gente tinha as fintechs começaram a despontar, né? O Nubank criando o cartão, a gente tinha o Banco Inter criando conta também, o Banco Original. Então, no mundo em que a gente se encontrava, mundo de banco, indústria bancária, a gente não podia ficar atrás. A gente precisava ser tão digital quanto eles.
Então, o Hub de Inovação foi criado com esse propósito primeiro deles. Eu preciso ter tão digital quanto os demais bancos para que eu possa atuar mais adequadamente, mais próximo do meu cliente que está se modificando. O comportamento do consumidor se modifica, eu tenho que acompanhar o comportamento do consumidor. Mas, ao mesmo tempo, naquela oportunidade, a gente também não podia deixar de observar que nós somos um banco de desenvolvimento. Então, mais que um banco que oferece uma conta digital, que oferece um cartão de crédito, eu preciso ser um banco que olha para o empreendedor. Você é uma empresa ainda na informalidade ou já se formalizou? O que é que você precisa? Porque quando esse empreendedor procura um outro banco para se implantar, para se instalar, nem sempre ele consegue encontrar as condições de um crédito que ele precisa. E a gente tinha. Então, a gente também se preocupou com esse empreendedor. Mas esse empreendedor que também estava mudando. Os bancos digitais, o varejo digital, todo mundo nascendo digital. Então, quem eram as empresas que estavam com esse perfil novo, que eu precisava me aproximar para também ajudá-la, já que eu já estava ajudando o microcrédito, urbano, rural, as MPS tradicionais, a gente resolveu se aproximar das startups, das empresas de base tecnológica, porque são elas que geram modelos inovadores com tecnologia embarcada que vão contribuir não só para o sucesso delas e para o crescimento delas, né, com a economia do conhecimento, capital intelectual, mas elas vão conseguir contribuir com o desenvolvimento dos outros, ao se conectar e a trabalhar em rede. E elas contribuem para o desenvolvimento dos outros, não só localmente. E aí é onde está o grande aspecto positivo da startup. Ela contribui para o local, para o regional, para o nacional, para o global. Ela pode exportar a solução dela para qualquer lugar. Então, isso pode fazer com que a minha região cresça, assim como cresceram outras regiões no mundo quando investiram fortemente em tecnologia e modelos inovadores de startup. Então, o Hub tem essa dupla função, inovar dentro de casa, contagiar os nossos colegas para virar intraempreendedores. Você conhece perfis como esse, intraempreendedores que você tem por aí? Nós temos aqui muitos intraempreendedores que fazem com que os nossos produtos possam ser cada vez mais inovadores para facilitar o nosso relacionamento com o nosso cliente. E, simultaneamente, eu tenho que saber exatamente o que é que esse cliente novo, porque as novas gerações, né, os nossos filhos, os nossos netos, eles não vão mais usar serviços como a gente ainda usa hoje, como os nossos pais não vão mais ser. Então, eles vão ser diferentes. Então, eu preciso observar esses clientes com um novo perfil para tratá-los da forma que eles precisam ser tratados. Então, a gente se relaciona dessa forma. Por isso, a gente criou em 2017, logo na sequência que foi criado em 2016, criamos um espaço de coworking aqui em Fortaleza. Em 2018, fomos para Salvador. E agora, no início do ano, a gente chegou a Recife. Salvador e Recife a gente já foi de forma diferente, né? Quando a gente cria uma coisa inovadora, a gente tem que ir observando o comportamento, validou o MVP. E ajustando. E aí vai ajustando, né? Deu certo Fortaleza? Deu, mas poderia melhorar, poderia ser melhor. Em Salvador já foi melhor. A gente já fez parceria com o Hub Salvador. Então, o Hub Salvador nos acolheu, essa parceria é firme até o momento. E aí, dentro do Hub Salvador, as startups que estão no nosso espaço estão dentro de um espaço inovador por natureza. Então, a conexão é muito maior, muito mais ampla. Nosso banco dentro de um ambiente de empreendedores. O que é que um banco, o Hub de Inovação, inclusive, pode fazer com esse espectro de empreendedores juntos? A gente apoia os empreendedores, mas as outras empresas que vão lá buscar inovação para si, com o nosso crédito, que faz a conexão, a Open Innovation, startup de um lado, empreendedor de porte maior do outro, grande, média empresa, e a gente entra com o nosso crédito que tem a cara que o Nordeste precisa. O crédito mais competitivo do mercado não tem para ninguém, é com a gente. E interessante, você falou alguns pontos importantes, como intraempreendedorismo, e hoje vocês têm a chance de ter um dos grandes especialistas hoje aí, o Keck Rosberg, né? Que tem um TED, foi brilhante a apresentação dele, até recomendo para os nossos amigos aí, quem quiser assistir o TED dele lá no YouTube, procura lá, TED sobre intraempreendedorismo, o Keck, é daqui do Banco do Nordeste de João Pessoa e está escrevendo um livro sobre isso. Essas iniciativas de você buscar e estar olhando para o mercado, estar entendendo o que está acontecendo, redesenhando, ajustando. Essa roda tem que estar sempre em processo de ajuste. E aí, você estava falando e estava lembrando que eu fiz uma entrevista há alguns dias atrás com o André Araújo, do Porto Digital, inclusive lá no prédio onde vocês fica o hub de vocês, lá no 237, né? E aí ele falando, por exemplo, do impacto que o setor que esse empreendedorismo digital já está causando lá no Porto Digital,
nesses anos que eles já existem. Porque 10% do PIB, da receita do ISS de Recife, já é relacionada a esse movimento digital. Isso, das empresas do Porto Digital. Então, ele já tem peso. O caldo já engrossou, né? Então, realmente, iniciativas como essa que o Banco do Nordeste estão se disponibilizando a apoiar e perceber que, não, essa vertente aqui é interessante, é muito, muito bom a gente saber que tem esse olhar de um banco institucional que muitas vezes a gente de fora imagina que é uma coisa mais arcaica, tem uma visão mais antiga, mais tradicional, mais engessada, e de repente vê um Banco do Nordeste com uma iniciativa como essa. Realmente é louvável e é muito importante esse debate que a gente está tendo aqui hoje à noite também, até para esclarecer as pessoas que existe esse movimento todo promovido pelo Banco do Nordeste, né? Isso, a gente tem que estar junto de quem promove. Usando como exemplo o Porto Digital, por que eles estão hoje assim, faturando dessa ordem de valor? Porque eles começaram há 20 anos atrás. Então, a gente não pode ter medo de ser o único que está fazendo uma coisa diferente, pois é justamente no diferente que você vai despontar daqui a 3, 4, 5 anos, daqui a 20 anos. Como a gente foi no caso do Credimil. Tem que ser, agora tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E não pode esperar pelo outro. Por quem é que vai comigo? Você junta quem é que tem coragem com você, faz as suas alianças, as suas parcerias e manda brasa e vai em frente. E encontra aqui na gente um parceiro, porque a gente tem apoiado essas iniciativas que têm sido inovadoras e pretendemos apoiá-las cada vez mais. É essa a intenção. E quando o Yunus conceituou o microcrédito lá atrás, a galera chamou ele de louco, obviamente, né? Porque não faz sentido entregar dinheiro para quem não tem dinheiro. Para quem não paga. Mas a inadimplência desse programa é baixíssima. Né? Isso. Mundialmente é baixíssimo, né? E tanto é que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por uma iniciativa tão bonita que ele promoveu. A gente já tem uma pergunta aí do Giovanni Porto, Lina. Ele perguntando quais as regras para startups acessarem o crédito, no caso, esse crédito que o Banco do Nordeste tem promovido. Bom, até ano passado, o crédito que a gente tinha para inovação, oriundo do nosso Fundo de Desenvolvimento, nosso Fundo Constitucional, ele chamava-se FNE Inovação. Quer inovar? Você seja de que porte for, MPE, que é o caso das startups, médio, grande porte, você acessava o FNE Inovação, que já tem uma taxa competitiva em relação às demais linhas de crédito, todas com esse guarda-chuva do FNE. Ocorre que, quando você olha para uma empresa tradicional, mesmo pequena, como a MPE, e olha para uma startup, elas não funcionam de forma igual, elas são bem diferentes, né? A startup é o quê? Calcada em capital intelectual, em gente. Quando ela cresce, ela não compra uma máquina. Quando ela cresce, ela não constrói uma sede. Quando ela cresce, ela precisa de mais armazenamento. E não é no servidor físico, ela precisa de serviço de cloud. Ela precisa de gente com competência para conseguir gerar mais serviços para atender a quantidade mais de clientes que ela tem. Então, ela tem outro tipo de necessidade. E como é que eu vou conceder crédito para um Airbnb? Se ele não tem a garantia real, porque o crédito tradicional, ele requer pouca coisa que você, tangível, né? Entregue um imóvel em garantia, ou receber. Você tem que ter coisa. Que imóvel? Uber, então esses modelos inovadores requer que a gente trate de forma adequada. Nós ainda não chegamos lá, né? A gente não é o crédito que a gente criou esse ano, chamado FNE Startup, ele é o melhor crédito que a gente tem hoje para o público, para o perfil de uma startup, porque ele permite exatamente que a gente financie o capital intelectual, inclusive, por exemplo, de um sócio. O sócio que for designado para ter dedicação exclusiva no negócio, ele também, o prolabore dele também pode ser tratado, pode ser envolvido como um dos itens financiáveis. Então, a grande diferença do FNE Startup criado esse ano, lançado esse ano, já está operacional, acessem a página do banco, bnb.gov.br/FNE Startup, que vocês vão encontrar as características desse crédito, que ele se adequa a você. E aí tem algumas questões simplificadas para esse crédito, além dos aspectos dos itens financiáveis, né? O prazo ele é menor, tem uma carência, da mesma forma que os demais. Então, esse crédito vai até 5 anos para se pagar, com 6 meses de carência. Dependendo do valor que você seja contemplado, isso vai depender do seu projeto, tá? Do seu plano de negócios. Você pode receber em uma única parcela, só receber o valor todo, o desembolso, ou se for até um valor maior, esse crédito ele vai até 200 mil, certo? O maior valor é 200 mil.
que 200 mil dá para fazer muita coisa, né? Para quem está em determinado estágio de maturidade, 200 mil chega na hora certa, com as condições que a gente tem lá, com as taxas bem competitivas, ele deve, dentro do seu portfólio aí de investimentos que você tem para você crescer, é um dos aspectos. É o crédito, falando do crédito especificamente. Mas se você precisa inovar a sua inovação, sempre a gente não precisa, ninguém para. Você inovou hoje, você já pensa o que é que você pode fazer para crescer amanhã. Tem uma outra possibilidade, além do crédito, que o crédito é reembolsável. Você pode ter acesso ao recurso não reembolsável. E para isso a gente tem um fundo chamado Fundesc, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, de Pesquisa e para Inovação. Então, eu tenho um projeto inovador, eu enquadro esse projeto, eu categorizo esse projeto, estruturo o projeto, aguardo o edital do Banco do Nordeste. Todo ano a gente tem lançado um edital. A expectativa é que a gente lance o nosso próximo edital no nosso aniversário, no mês de julho. E aí, projetos com valores entre 60 mil e 300 mil, é o que tem sido a cada edital, tem umas variações, mas esse projeto você apresenta, submete, e você pode, né, sendo selecionado, aí vai depender do cronograma de desembolsos, dos investimentos, dos itens de inversão do seu projeto. E esse investimento aí é fundo perdido, quer dizer que você recebe e tem que dar alguma coisa. Não reembolsável. Você tem que comprovar que você aplicou aquele recurso nos itens previstos no seu projeto de inovação. E aí tem vários itens previstos. E pessoas, também como marketing. E como você frisou aí no anterior, é possível o Prolabore também entrar nesse processo aí? No crédito, na subvenção, não. Dá uma olhada. No mesmo site da gente, BNB.gov.br, o FNE Startup, você vê o crédito. E o /Fundesc, FUNDECI, você vê o último edital de 2019 e quais são as condições, porque o de 2020 deve ter similaridades. Não tem tanta discrepância assim do ano para o outro. Para esclarecer aqui os nossos amigos, talvez algumas pessoas não estejam entendendo esse termo Prolabore. Prolabore é o salário que o dono da empresa recebe. Então, o colaborador ele recebe um salário lá e, tecnicamente, contabilmente, chama de Prolabore o salário que o dono do negócio recebe. E muitos desses fundos de startup, por exemplo, Inovativo Brasil, não era permitido, por exemplo, você utilizar o capital recebido para o pagamento dos idealizadores daquele projeto. Então, o cara podia utilizar para pagar colaborador, mas não podia usar para pagar suas contas. Isso. Então, era um problema muito grande. Você recebia também até 200 mil reais, só que só podia usar para pagar colaborador. Você não podia usar, por exemplo, para fazer uma viagem para falar do seu negócio numa reunião. Então, era bem difícil, era bem engessado no caso do Inovativo Brasil. Esse crédito que o Banco do Nordeste utiliza, o FNE Startup, como a Lina está explicando aqui para a gente, então você também pode utilizar para se manter por um tempo o negócio, porque é muito difícil você estar pagando o almoço para comer no jantar, né? Isso, você pode se dedicar. Isso é uma situação. Mais. E só complementando o que o Giovanni perguntou, Lina, mais especificamente. Então, beleza, Vini tem uma ideia, Vini está querendo criar um aplicativo para entregar marmitas, por exemplo. E aí, o que eu devo fazer no dia a dia? Eu vou a qualquer agência do Banco do Nordeste, tem agências específicas em cada estado, eu tenho que ir ao hub de inovação. Como é o processo que eu devo... Estou com essa ideia, quero montar um aplicativo para entrega de marmita, e o que eu devo fazer para me aproximar do Banco do Nordeste? Vai no site do Banco do Nordeste, na página do FNE Startup, aí você preenche um questionário online que vai te perguntar quem é a sua empresa para a gente poder ter certeza que você é uma startup. Tem umas perguntas que são indiscutíveis, você é uma startup. Na sequência, se você já estiver faturando, você apresenta, preenche um outro documento que tem lá digital, dizendo como é que tem sido esse seu faturamento. Porque com base no seu faturamento, você já pode ter um limite de crédito igual ao cartão de crédito. Você demonstrou que tem uma determinada renda mensal para a pessoa física, no caso de pessoa jurídica, você tem um faturamento, então você já pode ter um limite de crédito, igual ao limite de cartão de crédito para a pessoa física. Tendo esse limite, você faz o que você quiser. Você não precisa nem de um projeto específico. Mas eu não tenho ainda faturamento porque eu estou justamente criando esse novo negócio de marmita que eu vou entregar de forma digital. Também não tem problema, é um MVP e validação.
Então, você faz um plano de negócio, você projeta quanto é que você imagina que daqui a tanto tempo você vai faturar com esse negócio. E aí, com base nessa sua projeção de faturamento, a gente faz a concessão do crédito associada a esse projeto futuro. Então, ideia, MVP, em validação, é passível de crédito. Faturando, também é passível de crédito. Acesse o site. E alguma documentação que seja necessária, você ainda, no momento, ainda precisa conversar com o nosso gerente e ele encontra uma forma de pegar essa sua documentação. Mas está em desenvolvimento interno uma forma de você não precisar pôr os pés na agência, você vai fazer isso de onde quer que você esteja. Em breve a gente Maravilha. vai ter isso. Temos uma pergunta aqui da nossa amiga Juliana Nóbrega. Ela tá perguntando, as startups precisam estar em operação ou em qual fase delas elas precisam estar para poder aplicar? Aí você respondeu em parte. Não precisa, né? Não precisa estar em operação. Você tem uma ideia e tem um MVP e validação, você já tem uma forma, já consegue precificar a sua solução, saber como é que você vai monetizá-la e aí projeta esse faturamento para o futuro. Então, com base no projeto, nessa projeção de faturamento, isso vai ser o seu plano de negócio, os nossos gerentes vão ver, olha, com essa projeção de faturamento você tem tal tipo de capacidade de pagamento, portanto, o seu crédito é de tanto, a sua parcela é de tanto, e aí até R$100 mil, o máximo da FNE Startup são R$200 mil. Até R$100 mil, a gente não pede garantia real, não vai pedir nenhum imóvel, tá certo? Mas a gente vai pedir um aval, vai pedir uma garantia de fiança de aval, porque, olha, R$100 mil, nem meu pai nem minha mãe vão me dar isso, né? Você concorda? Não vão me dar esse dinheiro. O que é que você garante que você vai fazer com esse dinheiro? Tem que ser assim, o pai ou a mãe maravilhosos para te dar esse valor. Então, como a gente tem a responsabilidade enquanto banco para gerenciar esse recurso do Fundo Constitucional, a gente precisa sim ter para até R$100 mil uma garantia com essa característica. Não é garantia real, não é imóvel, mas é uma fiança, um aval, algo que possa se pensar. Ou até um recebível, não sei. Você frisou aí um ponto importante, que a família muitas vezes é o primeiro investidor, anjo. Os anjos estão dentro de casa, certamente. Começa em casa. Mundialmente, 73% das startups bem-sucedidas, elas vêm de um investimento inicial dos familiares, né? Então, muitas vezes, aquele empurrãozinho para você conseguir fazer com que o negócio tracione, vem da família, né? Então, esse aporte aí que o Banco do Nordeste está abrindo a opção para a gente é bastante interessante. E aí, a pergunta da Juliana aqui, a gente conversou também com o Wesley aqui, quando ele esteve aqui alguns dias atrás, né, o superintendente do Banco do Nordeste, lá em Minas Gerais, e aí, a respeito de uma visão antiga que a gente tem do Banco do Nordeste, pelo menos eu tinha, até pouco tempo atrás, que para conseguir qualquer tipo de financiamento do banco, eu precisava contratar um consultor, e esse consultor que só esse consultor que sabe fazer um plano de negócio do Banco do Nordeste. Esse cara vai pegar 5% do meu capital que eu vou receber, e aí só esse cara que sabe fazer. E aí o Wesley comentou um pouco sobre isso, queria que você completasse. E a Juliana faz uma pergunta interessante. Gigante. Não, Juliana, a gente acha que não é gigante, tá certo? Olha, inclusive, essa criação da FNE Startup, ela foi bem interessante porque ela foi feita de forma cooperativa. A gente apresentou qual era a proposta do banco para a linha de crédito e a gente conversou com aquelas startups que estavam mais próximas da gente em Fortaleza, Salvador e Recife. Ouvimos o mercado, ouvimos o cliente. Eita, se eu tivesse falado mal do Wesley, alguém está aí dizendo que ele está aqui, ó. Ainda bem que eu falei bem Jamais! Ele é nosso líder. Ele já liderou Paraíba, até agora voltou lá para Minas. Sempre um excelente exemplo para a nossa equipe. Então, não é gigante na nossa avaliação. Mas se você achar gigante, você dá o toque, apresente-nos possibilidades, sugestões de melhoria. Estamos sempre abertos. A gente está no mundo da inovação. Então, se há uma forma nova de fazer, simplificada, que represente a informação que a gente quer, porque o que a gente quer com aquele plano de negócio? Quanto é que você vai faturar, afinal, no futuro, para poder fazer o cálculo do seu limite de crédito, do valor que a gente vai receber, da sua parcela. Então, se eventualmente houver alguma informação sobrando, a gente aperfeiçoa. Então, esse modelo criado, ele já é fruto de uma conversa com o mercado.
mas você sabe que não se pode agradar 100% do mercado, né? Então a gente faz o possível para agradar ao máximo, de modo que seja simples para todo mundo, para vocês que preenchem e para a gente que analisa e faz o trabalho da forma mais ágil que for. Legal. E aí, mais uma pergunta da Juliana que estava aqui, a respeito especificamente do Fundesc, se exige algum tipo de relatório mensal para comprovar o desenvolvimento aí do projeto. Existe sim uma prestação de contas, faz parte, isso é regra, porque esses tipos de fundos em caráter de subvenção, ou seja, não reembolsáveis, onde você precisa prestar contas, eles estão submetidos a uma legislação, né? Então, se você pega esse valor por um recurso da FINEP, por exemplo, ou das fundações de amparo à pesquisa de cada um dos estados, cada estado tem a sua. Então, todos eles estão submetidos a um regramento da lei de convênios. Você faz um convênio, faz um termo de outorga, se for da inovação, agora tem outros tipos de relacionamento jurídico, de termos jurídicos para você se fazer essa formalização. Então, é necessário, sim, prestar contas. Agora, é mensal? Pode não ser mensal, vai depender do seu projeto. Se você estabeleceu que o seu projeto tem tais entregas, então você precisa demonstrar que aquela entrega, aquele entregável lá, ele foi realmente cumprido, né? O seu plano, a sua prestação de contas vai depender do seu planejamento, do seu plano de trabalho. Pessoal, estamos aqui com Lina Salles, do Banco do Nordeste. Ela está nos dando uma aula aqui sobre o Hub de Inovação e as linhas de apoio possíveis para o ambiente de startups, os empreendedores digitais, esses negócios inovadores, disruptivos. Enfim, a gente está tendo essa mega aula aqui. Agradecer mais uma vez aqui a nossa amiga Lina Salles pela presença e está nos apoiando tanto. E aí, Lina, pensando um pouco na fala do Keck alguns dias atrás sobre intraempreendedorismo, como é que o Banco do Nordeste também está pensando em, de repente, iniciativas internas, os colaboradores apoiarem essas startups? Tem algum tipo de movimento interno nesse sentido aí? Sempre tem, né? A gente tem um planejamento para ir cada vez mais agregando ações novas que sejam capazes de mobilizar todo o corpo funcional para se envolver com a inovação. Tem alguns que estão mais próximos, como o caso da nossa área, que é o Hub, as áreas de negócios que criam os produtos de crédito, as áreas que tratam dos fundos de investimento, sejam fundos de investimento de venture capital, ou sejam esses fundos de pesquisa e de inovação, mas todo mundo tem que se envolver. Qual é a maneira que a gente está pensando agora, que faz parte do nosso planejamento 2020, de agregar esse envolvimento dos nossos colegas, que já tem esse perfil intraempreendedor, que pode se envolver cada vez mais, e simultaneamente com o mercado, né? Aquele esquema de rede, os de dentro e os de fora, todo mundo se ajudando, ensinando e aprendendo uns aos outros. Então, a gente imagina criar um programa de educação empreendedora, porque hoje os espaços de coworking de Fortaleza, Recife e de Salvador, eles oferecem a infraestrutura física para que se possa funcionar, não se pagar, né, o valor pelo uso do espaço, se você pagasse um coworking privado, essa infraestrutura de trabalho, e mais que isso, né, isso aí é um dos aspectos, que a gente oferece uma coisa que toda empresa quer, cliente, todo mundo quer cliente. Quando a gente tem um monte de cliente que precisa inovar contratando soluções de startups, então quem está junto da gente, a gente conecta a startup com o cliente médio-grande, eles fazem negócio e se precisarem, e geralmente precisam, a gente oferece o nosso crédito. E aí o que é que está faltando para complementar na nossa avaliação esse nosso apoio, esse nosso investimento, porque investimento aqui é lato sensu, pode ser um crédito, pode ser um capital de risco, pode ser um fundo de pesquisa e desenvolvimento e pode ser recursos voltados para quê? Educação empreendedora. Aí pode se chamar o nome que quiser, pode ser para aceleração, pode ser mentoria. O nome a gente não criou ainda não, porque o nome vem depois que a gente conceber essa criatura dentro desse pacote, desse guarda-chuva de educação empreendedora, a gente dá um nome para ele. Está em construção agora. Então a gente espera conseguir agora, os planos eram para agora, né? Como esse mundo está um pouco mudado, a gente tem que fazer, inclusive, adaptações nesse nosso plano, com as características que a gente pensou para a educação empreendedora. Por exemplo, aspecto presencial. Por enquanto, a gente não vai poder, né? A gente está um pouco privado do contato físico. Então, o aspecto digital tem que ser mais amplo agora. Então, a gente está construindo isso, já conversamos com algumas empresas que têm proficiência nesse aspecto, porque a gente sabe fazer negócio, mas a educação empreendedora
ela não é a nossa expertise, mas nós temos pessoas dentro de casa que têm sim, porque fazem isso fora de casa e dentro de casa e nem percebem que fazem, mas fazem. São esses mentores naturais, em qualquer tipo de área, direito, economia, contabilidade, marketing e por aí vai. Então, a gente está estruturando isso. Então, a gente acredita que possamos, em breve, depois de discutido com as áreas do banco, depois que o banco corporativamente aprovar esse projeto, a gente começa um piloto, dando certo, ele segue, assim como as iniciativas que já fizemos até o momento. É a expectativa que temos. Eu estava lembrando, você falando aí agora sobre essas questões e pensando no papo do Wesley essa semana, ele comentando que o Banco do Nordeste, assim, pode parecer um banco de representatividade do market share pequeno no mercado nacional, mas realmente ele impacta em alguns setores muito grandes, por exemplo, microcrédito, ele impacta um grupo muito grande de empreendedores, microempreendedores, enfim. E o mercado tem percebido essas iniciativas do banco e do hub de inovação. Como é que o mercado nacional, porque nesse caso aí eu acredito que qualquer startup possa participar, né? Ou ela exige que seja do Nordeste, por exemplo? A nossa atuação, nossa área de atuação é a área chamada da região do semiárido, que ela envolve os 9 estados do Nordeste e o norte do Espírito Santo e o norte de Minas. Então, as iniciativas, as empresas precisam estar localizadas fisicamente, elas precisam pagar os impostos dela no Nordeste. Porque ela precisa gerar emprego e renda para o Nordeste. Os fundos constitucionais foram criados para que pudessem atuar nessas regiões com maiores disparidades. O FNE está sob a gestão do Banco do Nordeste, o FCO no Centro-Oeste, quem gerencia é o Banco do Brasil, e o FNO, quem gerencia é o Banco da Amazônia. Então, cada uma das áreas tem o seu recurso, né, constitucional sob a gestão desses bancos governamentais, e por isso é que é importante, é necessário que as instituições, que as empresas estejam localizadas fisicamente nessa área de atuação de cada um dos respectivos bancos. Então é preciso sim. Mas aí não tem problema nenhum. Você está em São Paulo já está cheio de empresa, o meu negócio ali, talvez ele já alcançou aquele nível que eu imaginei para que eu possa extrapolar aquela curva, para que eu possa crescer mais ainda, escalar. Eu preciso procurar novos mercados. Por que eu não crio uma filial? Por que eu não crio uma outra empresa sediada no Nordeste? Então, para isso, a gente tem 2 escritórios. Um escritório no Rio de Janeiro e um escritório em São Paulo. Nossos colegas estão lá com esse objetivo. Atração de investimentos. Quem quer ir para o Nordeste, eu te ajudo. A gente tem crédito para fazer a instalação da empresa. O que é que você precisa para se instalar na cidade que você escolher? Eu quero me instalar em tal cidade. Porque hoje em dia a questão o mundo é tão virtual, essa instalação física que eu falo, na verdade você precisa abrir uma empresa com aquele CNPJ, naquela junta comercial, daquele estado, daquela cidade. Mas a sua operação ela pode se dar em todo o Brasil e às vezes pode se dar até no mundo. Mas onde é que você vai... É importante observar os aspectos, né, fiscais e tributários para que você seja considerada uma empresa do Nordeste e eu possa, sim, estar no Nordeste. Então, muitas empresas estão no Nordeste dessa forma. A gente convidou-as, elas acolheram o nosso convite, elas estão muito felizes e satisfeitas por estarem no Nordeste. Empresas tradicionais e empresas que estão deixando de ser, porque não tem como ser tradicional, você tem que se movimentar para mudar, de todo porte. E aí você fazendo essa colocação aí de repente, convidar uma empresa que está baseada originalmente nas outras regiões, e aí até pegando esse gancho que a Juliana comentou aí, se é apenas endereço fiscal ou efetivamente tem que ter uma sede física, ou pode estar num coworking, por exemplo. Depois você pode complementar isso. Essa contribuição da empresa vir da região sul para a região do Nordeste, para a região Nordeste, por exemplo, montar uma filial aqui, está contribuindo para a região. Pois é, quando é que você contribui para a sua região? Na hora em que eu moro em Fortaleza, eu pago IPTU em Fortaleza, se eu tiver uma empresa, eu pago ISS em Fortaleza, com base nesses recursos oriundos da tributação, a Prefeitura vai devolver à cidade de Fortaleza os benefícios oriundos da arrecadação que tem com o IPTU e com o ISS. A mesma coisa vai acontecer com os impostos federais, os impostos estaduais, como o ICMS
com os federais, com o IPI, com o imposto de renda. E por aí vai, com a contribuição social. Então é importante que você esteja baseado em tal local, né? Você vai fazer parte de uma holding que tem vários espaços em vários estados ou em vários países, mas aquela empresa precisa estar naquele local porque você tem o aspecto não só do imposto, mas tem o capital intelectual. Tem tanta gente competente nesse nosso Nordeste. Você não concorda comigo, Vini? Com certeza. As universidades nossas aqui do Nordeste, eu estou falando do Nordeste, porque o nosso Brasil é maravilhoso, tá? Mas nesse momento eu defendo aqui o Nordeste, porque eu represento o Nordeste. Então, o nosso Nordeste tem muitas instituições de ensino, universidades, tem muito graduado, tem muito mestre, tem muito doutor. Tinha que ter muito mais no Brasil e no Nordeste. Mas a gente tem muita gente boa que muitas vezes não fica aqui porque as empresas vão se instalar em outras regiões. Por que não fazer com que essas pessoas competentes permaneçam aqui no Nordeste, usando o seu capital intelectual que foi gerado aqui, nasceu aqui, desenvolvido aqui, possa contribuir para cá? Hoje as empresas, não importa onde elas estejam, elas geram a renda, o emprego de forma diferente, né? Porque eu não vou gerar mais uma fábrica, não vai gerar um montão de emprego mais. Porque ela vai ter um montão de robô gerenciando, fazendo a linha de produção. Mas eu vou ter poucas pessoas super competentes, usando inteligência artificial, usando robótica, usando RPA, usando um monte de coisa para gerenciar aquele novo tipo de serviço. Carros autônomos e por aí vai, energias renováveis. Então, aqui no Nordeste, o Nordeste ele é uma das regiões que ele é autossustentável nas energias renováveis. Eólica, aqui tem vento, aqui tem sol. Então, quem que está querendo explorar esse tipo de atividade econômica? Você não vai conseguir explorar isso no Sudeste, porque não tem tanto sol por aí. Então, vem para cá, para explorar os nichos de mercado que o Nordeste tem. Energias renováveis, o Banco do Nordeste tem crédito para isso. Agronegócio, o agronegócio é também forte. Observando o nosso crédito do Banco do Nordeste, só a gente, porque que é o que eu tenho domínio, que eu tenho conhecimento, 40% vai para o agronegócio. Então, eu tenho comércio e tenho serviço. Eu tenho a infraestrutura onde estão as energias renováveis, dependendo se seja uma usina. Então, tem muita possibilidade para ser explorada aqui no nosso Nordeste. Os países estão vindo para cá, se instalar para explorar o potencial do Nordeste, nessas atividades econômicas que eu menciono agora. E aí, só complementando nessa tua fala aí, existem negócios prioritários, linhas de negócios prioritários que o Banco do Nordeste recebe para fazer esses financiamentos, ou qualquer tipo de startup, em qualquer setor, é permitida para receber esses fundos aí, esses investimentos? Estamos num momento de calamidade pública decorrente de problemas na saúde. Só o Health Tech vai funcionar hoje? Só o Health Tech é prioritário? Só quem cria máscara? Certamente que não. Eu preciso comer. Então eu preciso tratar as startups que vão desde a produção do alimento, as agritechs. Depois eu preciso distribuir esse alimento, preciso rastrear esse alimento. Ao distribuir, eu tenho um monte de necessidade de logística. Eu preciso conservar, eu preciso vender o alimento que foi para a gôndola do supermercado. Como é que eu vou encontrar aquele cliente que consome aquele tipo de produto? Eu preciso usar outro tipo de solução. Acompanhar meu cliente para ir ao supermercado, não só comprar, ou quando ele for, ele ir para a gôndola certa. Então, tem milhares de soluções, que não só a da saúde, que é a crise de agora, mas tudo o entorno. Eu preciso ter energia para fazer funcionar a minha residência, para fazer funcionar a minha empresa, para gerar o ambiente térmico adequado. Enfim, eu preciso ter startups de uma variedade enorme de atividades econômicas, todas complementares. E é muito bom saber isso, porque, por exemplo, uma aceleradora, normalmente ela atua em linhas que são mais confortáveis para ela, né? Então, eu atuo só com agrotech, então tem uma aceleradora voltada para agrotech. Eu tenho uma aceleradora voltada para a Health Tech. E aí é interessante essa tua colocação aí, porque você traz que qualquer iniciativa é muito bem-vinda, porque está buscando o desenvolvimento regional desse capital intelectual, desenvolvimento econômico da região, e realmente é bastante pertinente isso aí. E o próprio Banco do Nordeste é cliente de startups?
A gente ainda não é cliente das startups que a gente gostaria de ser. E não só o Banco do Nordeste. Eu queria, antes de começar a responder isso, eu queria tratar vamos responder logo essa. O Banco do Nordeste não é cliente ainda das startups que ele precisa ser, porque nós precisamos, enquanto instituição governamental, obedecer, seguir uma lei, no caso das estatais, a lei das estatais que estabelece que nós temos que fazer licitações para poder adquirir soluções tecnológicas, né? Então, hoje, se eu fizer uma licitação para adquirir uma solução tecnológica, qualquer que seja ela, para tratar a gestão de pessoas, para gerenciar projetos, qualquer que seja, estarão na mesma regra uma startup pequena, com um produto competitivo, mas ela estará competindo no mesmo caminho que uma grande empresa de tecnologia ou do agronegócio, não importa, o que eu desejar, ou de gestão de recursos humanos, logísticos, qualquer financeiros. Então, a gente não tem ainda uma forma de contratar da maneira adequada que uma startup precisa ser contratada no ambiente governamental. Mas encontra-se em construção o marco legal das startups, né? Você já ouviu falar disso? Então, estava previsto para agora, em janeiro, ela chegar ao Congresso. Na verdade, já chegou ao Congresso. Ele já tem uma comissão criada para analisar a proposta construída pela sociedade para ir à presidência da República e depois ao Congresso para ser voltada para poder ser implantada. E nesse intervalo de tempo, a gente aguarda que esse marco chegue para que a gente consiga contratar startup da maneira mais adequada. Enquanto isso, a gente está fazendo isso da forma tradicional, né? Então, não se consegue ainda tratar os diferentes de forma diferente. Está todo mundo no mesmo pacote, no nosso caso, que não é a 8666, a licitação, mas no nosso caso, que somos estatais, a 3303. Então, a gente não tem ainda essa possibilidade de contratar como deveríamos, mas podemos. Porque seria interessante, vamos supor, o cara implantar uma startup de gestão de energia, eficiência energética lá, um IoT, e de repente diminuir os custos do Banco do Nordeste. E, pô, o cara já tá recebendo recurso do banco e de repente pode estar aplicando isso aí já no próprio banco e teria essa via de mão dupla. Então, realmente, chegando nesse ponto, já seria bem interessante, não só para o banco, né, mas para toda a área governamental. Todo o governo, exatamente. É o que o governo precisa com esse marco legal, facilitar a vida do governo. Como é que eu vou fazer compra pública, onde quer que eu esteja, nesse caso o governo federal, porque cada estado vai fazendo a sua legislação e o município também. Como é que eu faço compra pública de forma facilitada? O governo tem se transformado em governo digital. Muitas iniciativas têm sido feitas para que o governo se torne cada vez mais digital. Estou falando da esfera federal. Os outros também fazem. Então, essa transformação digital do próprio governo, ela pode ser muito mais rápida e a viabilidade econômica muito maior se eu investir em uma forma de simplificar a maneira como eu compro. É importante, com certeza, e esse momento que nós estamos vivendo hoje está sendo um momento de reflexão muito grande. Estava até comentando hoje, hoje na live das 13 e nas de ontem, por exemplo, a aprovação da telemedicina. Até uma semana atrás era um assunto não podia, né? Não podia nem se tocar nesse assunto. O teletrabalho é outra coisa, aquela preocupação, como é que eu vou tratar as questões trabalhistas com o teletrabalho? Não tem que se preocupar mais, eu vou ter que fazer. Então, alguns momentos de crise, eles fazem com que a gente tenha que aprender do jeito que for, à força, não por querer, mas por necessitar novas formas de nos relacionarmos e de consumirmos produtos. Então, é um momento de aprendizado. E pensando exatamente já nesse aspecto aí de novas visões, novos horizontes, eu sei que é um momento meio caótico para a gente conversar sobre isso, mas alguma previsão, o que estava sendo direcionado, esquecendo esse momento de crise, o banco, qual era a linha de raciocínio, a direção para onde o banco estava olhando para 2020 e nos próximos passos? Bom, o que acontece com o banco todo final de ano? A gente faz a programação do recurso constitucional no final do ano, outubro, novembro, para poder ser aprovado em dezembro. Então, em dezembro de 2019, nós aprovamos no Conselho Deliberativo da SUDENE a programação do nosso principal recurso que a gente administra, que é o FNE. E como é que ele é construído? Em cada estado, nós vamos ouvir a sociedade. O que é que a sociedade precisa para investimento no Piauí, no Maranhão, no Ceará, na Paraíba. Então, é uma construção coletiva.
os recursos são destinados, quando você pergunta, é só para o agronegócio? Não pode ser só para o agronegócio. Certamente em estados onde o agronegócio é mais forte, ele vai demandar agronegócio. Mas em estados onde o serviço é mais forte, serviço especializado, serviços associados à saúde, por exemplo, então eu vou ter indústria, comércio, serviços, agronegócios, uma diversidade de atividades econômicas tratadas de acordo com as demandas do mercado, da sociedade, de cada um dos estados. Isso é composto e ele é aprovado pela SUDENE nessa avaliação a partir das propostas feitas pelos estados. E é claro, a gente aqui, enquanto banco responsável por administrar o recurso, eu tenho que avaliar se aquela atividade que eventualmente um determinado estado insiste em pedir, se aquela atividade econômica já está saturada, porque e vem apresentando uma inadimplência maior, crescente, eu não vou colocar mais recursos para perder, né? Para gerar mais inadimplência, porque já está demonstrado que aquela atividade econômica não é adequada. Eu preciso talvez criar outros instrumentos para tratar aquele setor econômico, para que ele não possa quebrar, mas eu preciso mudar o recurso. Até porque, voltando, me lembrei que eu ia falar, quando você disse que as aceleradoras que tratam só de agronegócio e assim por diante. É preciso haver especialização, gente especializada em agronegócio, trata do agronegócio e mentora e orienta e educa no agronegócio. Gente especializada em saúde, por aí vai, né? O estudo, a instrução, a educação serve para isso. Quanto mais eu entendo, domino aquele tema, melhor eu posso contribuir com você. Mas eu não posso, sob o aspecto da gestão de riscos e banco, que administra dinheiro, e a gente que administra dinheiro pessoal na nossa casa, a gente não coloca o nosso recurso financeiro em um único tipo de investimento, né? Isso não é muito inteligente. Eu preciso diversificar. Então, se eu tiver que aplicar espalhe os ovos nas cestas, né? Tem que ser, não pode ser na mesma cesta. Então, a gente que administra recurso financeiro e público, eu não posso colocar tudo no agronegócio, tudo na indústria A, na indústria B e por aí ser. E assim vai. Eu tenho que realmente avaliar a necessidade, mas tudo tem um limite. Até onde vai o meu investimento nesse setor, de modo que eu estruture o setor, ele cresça, mas eu não sature o setor. Essa é a nossa responsabilidade e a nossa competência em conhecer o mercado e gerenciar esse mercado, esse risco do recurso que eu administro, faz com que a gente tenha que fazer alguns ajustes nos pedidos da sociedade. Então, a gente escuta a sociedade, mas faz adequações técnicas para que o banco continue sendo sustentável e possa contribuir para o crescimento de cada um dos estados do Nordeste de modo geral. Coisa boa, amiga. Já está bem avançado aí, né? Já terminou, mas passou tão rápido. Tinha tanta coisa ainda para falar. E você sabe que eu falo muito e falo mais. Não, que bom. E foi tudo muito claro, muito esclarecedor aí. Eu tenho certeza que o pessoal, quem está assistindo aqui ao vivo e também pode assistir depois, todas as nossas lives, elas ficam salvas aqui no meu IGTV, pessoal. Então, todos esses conteúdos estão sendo produzidos exatamente para contribuir com esse momento, para ajudar as pessoas com conhecimento. Aqui já surgiu vários insights, minha cabeça está fervendo aqui, ó. Onde é que eu vou aplicar dinheiro? Eu já estou interessado. Quando abrir a agência, já vou atrás de grana aí para mim. Venha, apresente a sua proposta, que tem sempre um gerente maravilhoso para escutar você e lhe orientar, inclusive, né? O meu gerente é muito bom. Eu sou cliente do Banco do Nordeste, né, na agência aqui, Varadora, aqui em João Pessoa, Leonardo, que veio de Cajazeiras também, é um cara super solícito, adoro lá de vez em quando conversar com ele. Mas para encerrar, amiga, o que tu deixa de mensagem para a gente? O que você recomenda hoje para um cara que quer empreender, está com a cabeça fervendo que nem eu, e no que o Banco do Nordeste pode ajudar aqui para a gente fechar com chave de ouro? Você fez uma pergunta fácil, né? Aqueles economistas, os economistas-chefes do Banco Mundial e do Federal Reserve, por aí vai, sabem responder essa pergunta bem direitinho. Então, sem ter essa pretensão de saber, porque o futuro é bem incerto, né? Mas eu acredito eu, que o futuro continue incerto. Essa crise tornou mais incerto de qualquer maneira, mas uma coisa que a gente não pode fazer é ficar parado esperando que os outros resolvam o problema que é meu. A minha empresa, a minha vida pessoal e a minha vida profissional, se eu sou empreendedor, sou dono de uma empresa, eu tenho que olhar para dentro, primeiro me acalmar na hora de desespero. Tenho que olhar para dentro e ver o que é que vai acontecer comigo porque eu perdi cliente. Qual o perfil do meu cliente? Como é que eu posso sobreviver temporariamente
atendendo de forma limitada a esse cliente e simultaneamente tem que arranjar um jeito de se transformar. A realidade, ela só fez se antecipar na minha avaliação. Porque a gente calmamente ia, não vou precisar mais digital agora não, criar um site para minha empresa, para quê? Está todo mundo aqui na minha frente comprando, por que eu preciso de um site? Eu preciso de um site, sim. Eu vou precisar de um site, eu vou precisar de um aplicativo, eu vou precisar, inclusive outras coisas que ninguém nunca pensou. Eu vou ter que usar a minha criatividade, o meu bom senso para sobreviver. E se estiver faltando ideia, por favor, vá lá no Hub de Inovação do Banco Nordeste, em Fortaleza, Recife, Salvador, que a gente dá uma ideia para você. E as nossas agências que estão em todos os estados da região Nordeste também. Gente, conte com o banco como um parceiro. Pode bater na porta. Pode bater na porta. A gente não vai ser expulso, não, né? Porque um monte de doido que mexe com startup não vai ser expulso, não. A gente vai ser bem recebido, né? De forma alguma. Sempre bem recebidos. E agradecer pelo convite, porque é conversando, é divulgando as ações das diversas instituições que a gente começa a aprender um pouco mais acerca delas. Porque instituições são feitas de quê? De pessoas. Não é uma construção civil. O Banco do Nordeste, que é aquele prédio ali. Não, aquele prédio está cheio de gente. Gente que pensa, que se raciocina, que interage, que se relaciona, que entende a dor do outro e é capaz de ajudar, sim. Então, nós somos pessoas, gente, capazes de entender esse problema, de lhe ajudar. Muito agradecido pelo seu tempo, amiga. Foi extremamente esclarecedor, muito prático, muito dinâmico. Foi maravilhoso. As pessoas com certeza vão poder depois assistir aqui com calma, fazer suas anotações. Quem não pôde assistir aqui ao vivo, pode assistir depois. Tem uma mensagem interessante do Keck que eu fixei aqui, que a pessoa não precisa esperar a agência Verdade, abrir. muito bem. Está atendendo por e-mail, telefone, pelos aplicativos. Digitais, tem que ser digital nesse momento, mais que digital. Agradecer a todos que estão presentes, as mensagens de carinho aí da Juliana, o pessoal do GPC Gestão, Gabriel, enfim, várias pessoas aqui mandando mensagens, agradecendo. Lina, valeu demais pelo teu tempo, pela aula excepcional que você nos trouxe aqui. Com certeza, o pessoal vai dormir hoje com a cabeça meio fritando aí com essas possibilidades, porque realmente muito do que a gente tem dificuldade no empreendedorismo, principalmente no digital, é esse empurrão, porque muitas vezes é complicado, você precisa pagar suas contas. E o empreendedorismo digital ele leva um certo tempo. Até o próprio conceito de exponencialidade, ele demonstra lá claramente no gráfico que você começa lento e depois é que você vai acelerando. E esse começo lento é que faz com que você caia no abismo e muitas vezes não consiga se levantar, né? Por isso tem que ter coragem. Não pode. É natural. Você não pode acertar logo da primeira vez. Vai aprendendo. Levanta, né? Igual a nossa mãe fazia quando a gente era criança. Levanta para cair de novo. E até que chega no ponto que você nunca mais cai. Você vai aprendendo. Exato. E aproveitar e indicar aqui um livro. Quase que não dá tempo de indicar o livro, porque o papo foi tão maravilhoso. Oportunidades exponenciais. Oportunidades exponenciais, do Peter Diamandis, que também criou aquele livro Abundância, que eu já falei aqui algumas vezes. É um livro maravilhoso que fala exatamente muito desse universo que a gente conversou aqui. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Todos os dias aqui às 13 e às 18 horas estamos ao vivo. Amanhã à noite teremos aqui o Flávio, do Welcome Tomorrow, conosco. Teremos aqui amanhã, quem é, meu Deus? Amanhã às 13 horas, agora acho que é... tanta gente. É tanta gente boa aqui com a gente que até deu um branco agora. Mas deixa eu deixar só um recado. O e-mail do Hub, inovação, né, sem cedilha e sem inovação@bnb.gov.br. Manda um e-mail para a gente que a gente conversa se precisar de mais algum tipo de informação.